Olá, aqui Charlie Normandel para mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje faremos a leitura do capítulo 10, que versa sobre a carta à foice. Lembrando que em nossos estudos do Petit Lenormand sempre associamos a teoria, a reflexão, o estudo da carta à sua observação. Então, a utilização de um baralho, principalmente de um baralho de estudos, complementa e reforça a nossa aprendizagem. Então, nós temos a carta de número 10, na sequência do Petit Lenormand, da primeira à 36ª, do Cavaleiro até a Cruz. Ela aparece geralmente com este nome, a foice, e corresponde ao valete de ouros. Lembrando que o naipe de ouros fala das coisas deste mundo, das manifestações espirituais na matéria, né? Das manifestações no plano que nós vivemos. E isso inclui, então, o dinheiro, as perdas e ganhos, a riqueza, a pobreza, tudo aquilo que diz respeito às manifestações neste plano que nós vivemos. Lembrando que no baralho Petit Lenormand palavra-chave, as cartas do naipe de ouros todas têm a mesma coloração, o que favorece a sua identificação num conjunto de cartas, quando elas formam alguns grupos menores e se concentram em algumas determinadas regiões da mesa e próximas ou distantes de outras cartas, tendo então um sentido especial nesse sentido. Tendo um sentido especial nesse sentido ficou bom. Elas têm uma função especial dentro da posição em que elas se colocam na carta. Se nós tivermos uma associação de 3, 4, 5 cartas, às vezes acontece até mais, do mesmo naipe num determinado setor da mesa real, isso vai ter um sentido específico. Por isso é importante o estudo da mesa. Qualquer pessoa que começa a estudar o Petit Lenormand já tem o desejo de abrir uma mesa real. E não há por que não fazer. A gente só aprende a ler as cartas lendo. Né? Mas é claro que aprendendo, assimilando o significado básico das cartas, nós vamos ter dificuldades para fazer a leitura da mesa real. Mas vamos conseguir entender alguma coisa do que está ali. Então, quanto mais lermos, quanto mais praticarmos, mais nós vamos evoluir nesse sentido. Vamos à leitura. A foice. A foice é uma ferramenta pontiaguda e extremamente afiada, empregada nas lides do campo. É muito útil, mas também muito perigosa, sobretudo em mãos despreparadas. Então, é sempre importante lembrar que a foice, antes de mais nada, é um instrumento, é uma ferramenta, e como tal, é um indício da inteligência e da habilidade humana. Né? E é claro que é uma ferramenta que pode machucar, mas é uma ferramenta que tem a sua utilidade. Ela foi inventada para um fim, e nas mãos certas fará um bom trabalho. Em mãos despreparadas, né, como é citada no parágrafo, ela pode trazer prejuízos. Então é importante ver que as cartas do Petit Lenormand, elas não são necessárias, embora a gente classifique elas como positiva, neutra, negativa, elas não se prendem a esse sentido. E mesmo cartas negativas, elas podem ter aspectos positivos. Então, essas cartas elas são muito ricas, né? A gente não pode fechar as possibilidades diferentes que existem de interpretação para cada carta. A foice, em alguns aspectos, pode ser negativo, em outros pode ser positivo, depende sempre do local em que ela se encontra e da associação que é feita com as cartas que estão em volta. Avançando na leitura. A carta à foice carrega consigo essa duplicidade,
pode ser útil e pode ser igualmente, ou até mesmo mais, perigosa. Então é aquilo que eu disse, né? Sabendo usar a foice, fazemos um bom trabalho. Se não sabemos, corremos o risco de nos ferirmos e, pior, ferirmos alguém. A maioria das pessoas que estudam Petit Lenormand interpreta essa carta no sentido do corte, e é natural, né? E aqui se aplica principalmente a lei das direções, né? Se olha geralmente, né, onde está o cabo e onde está a ponta da foice, né? O cabo, então, indica é, é, de onde vem, né, aquele movimento de corte, de ruptura, de rompimento e para onde está vindo, né? E onde toca, né, onde a lâmina toca, é o ponto em si, a culminância, né? Aquele processo está vindo, e para isso a gente olha as cartas que estão imediatamente à sua esquerda, né? A gente vai entender todo o processo que está tramitando na nossa vida, e a carta que vem imediatamente à direita, no caso deste baralho, onde a lâmina toca, é o ponto de ruptura, é aquilo que merece a nossa atenção na leitura que estamos fazendo. A maioria das pessoas que estudam Lenormand, estou repetindo, interpreta essa carta no sentido do corte. Aquilo que ela toca indica uma cisão, então onde está a ponta da lâmina, uma separação, uma ruptura. Se o corte é bom ou ruim, depende das cartas que estão em volta dela. É evidente que esse corte pode ser no sentido da colheita, né? São as consequências que podem ser positivas de alguma ação que nós tivemos. A foice, como ferramenta útil, pode indicar a colheita após o cuidadoso trabalho da semeadura. Pode ser o resultado feliz dos nossos esforços em alguma das muitas áreas da nossa existência. Então, por isso que é importante sempre em nossas leituras observarmos o contexto para uma interpretação o mais abrangente e correta possível. Então, ela pode dar conta também, como está indicando aqui uma das palavras chaves mais destacada, uma colheita, né? É o resultado de algo que nós fizemos. Podemos ser bom ou ruim de acordo com a natureza das nossas ações. É a carta que melhor alude ao princípio de ação e reação que vivenciamos em nosso dia a dia, podendo exprimir a chamada lei do retorno que governa a vida. Então, para quem acredita na lei do retorno, para quem acredita na reencarnação, para quem acredita na pluralidade das existências, para quem acredita que há uma ordem superior por trás desses elos frágeis nas quais as nossas existências sucessivas se encadeiam, esta carta apresenta possibilidades de interpretação muito interessantes, né? Pode fazer referência, então, a questões kármicas, a coisas que já vêm de outras vidas, a manifestações de existências passadas em algumas situações que a gente está vivendo no momento. Então, uma carta que ajuda a interpretar nesse sentido, para quem é reencarnacionista, evidentemente, para quem não acredita nisso, não vai fazer sentido algum. Mas, para quem acredita, ela pode ser usada nesse sentido de interpretação, né? Representar a lei do retorno, ou a justiça divina se manifestando. No caso ali, quem então controla a foice é a vida, é a divindade, né? São as leis divinas que estão por trás de tudo aquilo que nos acontece. A carta pode, portanto, ser analisada, interpretada e lida nessa direção. Em uma leitura de cartas, é absolutamente indispensável interpretar adequadamente o contexto que se elabora entre as cartas, pois só assim é possível uma boa interpretação. E nunca será demasiado reforçar isso, porque em qualquer sistema oracular, nesse mais especificamente,
é indispensável o contexto da leitura, para que se faça uma leitura com significado, com uma leitura verdadeiramente significativa. A foice pode ser expressa através das seguintes palavras-chave: corte, ruptura, colheita, lei do retorno. Aqui há mais espaços para você seguir complementando as suas considerações sobre a carta. Se você não tem o livro e as cartas, né, pegue um caderno, pegue um bloco de notas, uma agenda, abra uma pasta no seu computador e abra um arquivo para fazer anotações pessoais, porque é este exercício de se voltar para a carta, pensar sobre ela, refletir sobre ela e anotar, escrever sobre ela, assinalar o seu entendimento particular dessa carta, que vai ajudá-lo a entender melhor a carta. Então, esse exercício é fundamental. Aqui Charlene Normandel, apresentando hoje a leitura do capítulo 10, referente à carta Foice, do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, ajude-nos na promoção do canal e até mais.